Fala lá, onde existe o descuido e a ignorância, até os crentes são vítimas. Então, olha só que coisa interessante. Aí, eu vou falar aqui para vocês o primeiro parágrafo, que fala assim, ó, imagina, ó, você imaginando aí, ó, você em um bairro inundado pela violência. Tipo assim, tá um caos, violência, crime. Nem um dia sequer se passa sem alguma notícia assustadora. Tempo. Se você abre a televisão, você vê assassinato, estupro, sequestro, feminicídio. O seu lar está sendo espreitado por um perigoso assaltante que está emboscado em algum lugar escuro, esperando pelo momento certo para se esgueirar até o interior e pegá-lo de surpresa. Ele anseia fazer de você e os seus entes queridos reféns, para saquear, destruir os seus bens e ferir aqueles a quem você ama. Então, você imagina nessa cena de saquear a sua casa, de machucar os seus entes queridos, de fazer vocês reféns. Talvez ele até mate, olha só. Você não pode mudar sua mente pedindo, suplicando ou chorando. Ele é um inimigo declarado e determinado a destruí-los. Então, pensa, ele está determinado a isso. Diante dessa informação, você se esqueceria de trancar a porta de frente da sua casa? Aí você ia ter tipo aquela ideia do toque, né? Tipo assim, toda hora eu vou lá para ver se eu esqueci a porta, se eu tranquei a porta. E aí o livro diz, é claro que não. Você, a partir disso, você vai lembrar sempre que você tem que fechar a porta. Vamos seguir mais adiante. Você sonharia em ir se deitar à noite com a porta da frente da sua casa não apenas destrancada, mas também completamente aberta. Olha só. Aí você olha, o absurdo dessa sugestão é quase ofensivo. No entanto, inúmeras pessoas fazem exatamente isso. Porém, não é a porta de uma casa que é deixada aberta, é a porta da alma delas. Você vê que a gente está se preocupando, a gente vem a cena na nossa mente de que a gente precisa trancar a porta física da sua casa todos os dias, porque a gente vive no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é perigoso e você precisa dar conta disso. A gente esquece que a porta da alma a gente deixa aberta. E aí o negócio começa a ficar interessante. E que fala, ó, testemunhei isso em primeira mão. Reconheci as sedentas nas igrejas. O local dessas igrejas não parecia importar. Vi esses crentes inconscientes e despreparados em todas as áreas da vida, dos rendimentos e da cultura. Eles estão em todos os países do mundo. São os instruídos e também os ignorantes. Quem são essas pessoas, gente? É só para a gente pensar. São pessoas instruídas, mas também pessoas ignorantes. Mas eles todos têm uma coisa em comum. São vítimas de um adversário sábio e perspicaz, que os colocou debaixo de uma maldição controladora. Como? Eles deixaram a porta do diabo aberta. Quando eu comecei a ler esse livro, vocês sabem que eu tenho uma certa dificuldade em botar, assim, né, espiritualizar algumas coisas da nossa vida. Eu falei assim, não vou gostar desse livro, não vou. Não dá certo, esse livro tem alguma coisa e eu não vou concordar, e já fiquei chateada. Quando eu li isso, eu falei, ué, porta do diabo aberta? Eu falei, pô, brincou, porque ele está falando aqui que a gente esquece a porta da alma aberta. Eu falei, pô, não tem sentido. E o livro fez todo sentido para mim, porque esse livro, ele diz que ele não fala de bruxas, nem feitiços, nem é sobre as práticas ocultas da astrologia, da leitura de mãos, das tábuas. Todas essas coisas são convites patentes e abertos à dimensão demoníaca. A maioria dos crentes jamais se interessaria por essas coisas abertas. Na verdade, falo de algo muito mais sutil. Ela opera. Este não é um fenômeno novo ou único em nossa geração. Ele é tão antigo quanto o próprio diabo. Ele é a iniquidade que causou a queda da estrela da manhã e deslocou 1/3 dos anjos do céu. Ele é a rebelião, que é a desobediência à autoridade de Deus. Aí você vê, a gente vem para um outro subcapítulo que diz que dias de engano. E aí fala assim, Satanás é o mestre do engano. E quando ele fala sobre essa parte da ignorância, irmãs, o que é ignorância? Alguém sabe me responder? O que o dicionário fala sobre ser ignorante? O som delas estão aberto?
Quem quiser responder só é abrir, mas a gente continua. Quando a gente fala de ignorância... fala, Vera. Tem dois tipos de ignorância. Sim. Tem aquela que é do ignorar, né? E tem a ignorância no sentido da grosseria, né? Isso, exatamente isso. Existem essas duas ignorâncias. Existe a ignorância do que a gente não sabe. Por exemplo, Verinha trabalha com plantas. Gente, eu sou uma tragédia para plantas. Eu não consigo, não sei, e se deixar as bichinhas morrer. Então, assim, eu tento fazer o máximo do cuidado que eu aprendo vendo alguma coisa na internet. Eu sou extremamente leiga a esse assunto, totalmente ignorante a esse assunto. Por exemplo, se você é uma administradora de empresa, a Sandrinha é neuropsicopedagoga, imagina, o que eu vou saber sobre isso? Eu posso ter alguns feeling mais rápido por trabalhar com saúde mental, mas eu não vou saber muitas práticas que eles fazem que a gente não faz. Então, isso é ser ignorante. Nessa questão do que a gente está conversando aqui, tá? Então, a gente chega numa parte que fala assim, Paulo comparou a vulnerabilidade de um crente ao engano, como o engano da Eva. Ela foi seduzida a desobedecer. Mas com Adão, a história foi diferente. Adão não foi enganado. Referindo-se à natureza da transgressão de Adão, as Escrituras dizem, logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Eva foi seduzida a desobedecer, mas Adão sabia exatamente o que estava fazendo. Observei algumas pessoas na igreja transgredirem as ordens de Deus com os olhos bem abertos. Foram enganadas, plenamente cientes do que estavam fazendo. Elas estão cometendo suicídio espiritual. Eu falo muito sobre esse suicídio processual que as pessoas cometem no decorrer da sua vida. E quando se fala de desobediência, é evidente que a gente não vai reparar. Lógico, né, gente? Eu estou falando assim, pensando a partir do livro, da sedução que Eva viveu, tem situações que a gente vive da igreja que você não vai reparar que é uma tentação e que você está cometendo um suicídio processual e espiritual. A gente, quando fala do suicídio processual, a gente fala de pessoas que não querem o autocuidado, pessoas que não aceitam transformação de vida, pessoas que preferem... Hoje a gente foi numa ONG, e uma das moças que estavam lá assistindo, ela falou que a mãe dela, desde nova, tem nódulo na tireoide. Só que toda vez que ela falava, mas mãe, você precisa entender que Deus fez os médicos, para a senhora ir ao médico, a mãe falava assim, não, se eu for no médico é falta de fé. E, pasmem, a gente está em 2026, né, gente? Isso ainda acontece até hoje. E aí ela falou que a mãe dela não se cuidou. Hoje em dia, a mãe dela está com vários nódulos, está com um monte de coisa na saúde dela extremamente prejudicada, porque não se cuidou. Isso aí é a ignorância. Isso é um suicídio processual e também espiritual. Porque a pessoa não se cuida, ela vai se rebelar contra Deus, porque Deus não curou ela, ela vai achar que vendo o caos imperado na mente dessa mulher, que acredita que Deus ia fazer tudo que ela, se ela fosse ao médico, ela estaria não tendo fé, né? E eu trouxe aqui o significado da palavra vulnerabilidade, né? Que diz aqui, assim, a maioria dos desobedientes, como Eva, é enganado por meio da ignorância. O meu clamor é por esses oprimidos, pelo conhecimento da verdade, o inimigo pode ser mantido do lado de fora. Isso aqui, gente, eu já vivi isso de pessoas que batiam com toda certeza que estavam falando a verdade, até a gente mostrar na palavra que o que aquela pessoa estava falando não era bem assim o que estava escrito na palavra. E vocês sabem que a gente vive num tempo do engano e que as pessoas usam a palavra de Deus de uma maneira, às vezes, equivocada, traz a sua própria interpretação, mas a sua própria interpretação já na maldade, entenderam, gente? Assim, naquela ideia de, tipo assim, eu vou conseguir usurpar alguma coisa dessa pessoa. Então, eles são treinados para isso. Hoje está tendo um estudo sobre isso, de pessoas que são pastores de formação, mas não de formação. Então, quando a gente fala disso, a gente precisa pensar, a gente está vivendo esse tempo. Por isso, a necessidade da gente estar fazendo encontros nossos para que a gente comece a aperfeiçoar o nosso estudo.
E aí eu trouxe o significado da palavra vulnerabilidade, que é você estar suscetível a ser ferido, atacado, danificado, prejudicado de forma física, emocional e social. Tá? Então, esse é o significado da palavra vulnerabilidade. Você vai ficar suscetível a várias situações que você não vai conseguir pensar, raciocinar. Quando você vê, você já está vulnerável. E aí, se você trouxer para o teu dia a dia, você, às vezes, não tem como você chegar na igreja, e todas vocês devem ter essa experiência, que você chega na igreja com o teu coração, assim, muito machucado, você está triste, vontade de sentar no banco e chorar. Aí chega aquela irmã e olha para você do nada e fala alguma besteira para você, e aí você para e fala assim, nossa, mas essa pessoa me pegou desprevenida. Olha só o desprevenida que a gente vive hoje, que você está suscetível a ser machucada, a ser pega de surpresa, que é o que acontece com a gente em diversas situações, né? E aí a gente tem os subtópicos desse capítulo 1, fala sobre um ataque à autoridade de Deus e fala sobre como Satanás é astuto na nossa vida. Fala também sobre hoje não é diferente, e duas situações diferentes, duas reações diferentes, e o fim dessa parte. Aí eu vou para o hoje não é diferente, para a gente entender como é que está o nosso tempo. Lá em Tiago 1,16, fala, não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. O modo de operação de Satanás difere um pouco hoje em dia. Ele ainda deseja perverter o caráter de Deus a fim de nos voltar com verdade. Isso eu acho, gente, assim, é uma frase incrível, porque, de fato, ainda acontece isso, né? É preciso que haja uma convicção no nosso coração de que não há nada de bom fora da esfera da vontade de Deus. Gravem isso. É preciso que haja uma convicção no nosso coração que não há nada, irmãs, nada de bom fora da esfera da vontade de Deus. Tiago nos mostra que você pode ser enganado se acreditar que algum bem fora da provisão de Deus, pensem, Tiago faz você pensar, se há, olha só, você pode viver alguma coisa fora dessa provisão de Deus, considere com cuidado a nossa discussão. Por melhor que pareça, por melhor que seja o gosto ou o sentimento, por mais rico, abundante, sábio ou bem-sucedido que algo torne você, se não vem de Deus, isso finalmente o levará a uma dor intensa e terminará em morte. Se a gente for parar para pensar hoje, a gente não vê isso dentro das igrejas? Pessoas vivendo um tempo de prosperidade, de riqueza, de abundância, empresários, vamos lá pensar, pessoas mesmo no trabalho como um todo, que fala que é de Deus. Gente, essa semana nós tivemos uma experiência também de um salão de festa. E aí a gente foi convidada para conhecer o espaço. Aí a gente chegou sem entender nada. Tu pensa em duas perdidas, eu e ela. Aí quando entrou, eu tentando entender o que a pessoa queria dizer, a pessoa veio dizer que aquilo ali era a vontade de Deus, que Deus deu de presente. Irmã, se tu escuta que a pessoa recebeu de Deus de presente, você vai o quê? Poxa vida, é um presente, então ela recebeu algo da parte de Deus, e é isso, ela vai ter que investir tempo, dinheiro, vai ter que investir tudo aqui. E no final da história, não era uma compra e venda. A mulher pegou um aluguel de um lugar caindo aos pedaços, que teria que ter um investimento, assim, o Sobral falou que é um valor altíssimo, algo assim, da nossa realidade, gente, fora da nossa realidade, literalmente. Assim, a pessoa tem que ter muito dinheiro para fazer, e aí, mas a pessoa com muita certeza de que aquilo ali era de Deus para a vida dela. Ela não acredita. E ela dinheiro, mas ela está achando que é vontade de Deus. E aí a moça pediu que eu orasse no final, e a minha oração era que Deus despertasse, porque eu saí do lugar assim, extremamente irritada, falando para minha mãe,
mãe, eu não sei se tu não vai ter um negócio ali dentro que nada naquele lugar dá certo, é um negócio estranho. Eu me arrepiava à toa. Não, como é que a moça vai dizer que isso é presente de Deus? E eu falei, ai, mas eu não posso. Tá bom, já entendi. A Soninha falou, mas eu vi isso. Então, assim, na mente dela, naquele momento, é um presente de Deus, ela tá feliz. Mas, irmãs, o presente de Deus, eu creio muito nisso, assim, que não vai te gerar tantas dores, porque é um sacrifício e a pessoa, sem ter renda, não tem como eu alugar um espaço e achar que eu vou alugar no estado que estava, assim, fora da... aqui está. Então, assim, como é que a gente vai ver isso como vontade de Deus? Mas na mente dessa pessoa, hoje, é presente de Deus. Então, né, para a gente pensar, né? Vamos lá, vamos terminar esse pedacinho aqui. Todo dom perfeito e bom procede de Deus. Não existe outra fonte. Abrace essa verdade e deixe-a firmar no seu coração. Não permita que as aparências o enganem. Se Eva tivesse seguido essa advertência, ela nunca teria sido seduzida. Mas, em vez disso, ela olhou para além da esfera da provisão de Deus para realizar os seus desejos. Quantas pessoas hoje se casam com a pessoa errada por motivos errados, irmã? Se a gente for falar disso aqui, a gente vai ficar aqui fazendo vigília. Quantas pessoas casaram com a pessoa errada e ainda assim sofre ali aquilo tudo, achando que tem que ser dessa maneira, dessa forma, né? Vocês estão aqui e eu sei que vocês conhecem testemunhos sobre isso. Então, casam com a pessoa errada e pelos motivos errados. Deus pode tê-las advertido através de seus pais, do seu pastor, ou lhe mostrado em seu coração que elas estavam fazendo uma escolha errada. Mas o raciocínio delas logo sufocou essas outras vozes, porque a pessoa que elas desejavam parecia ser uma boa companhia, era agradável aos olhos, olha só, e demonstrava ser uma pessoa sábia para ajudá-la a tomar decisões. Finalmente, eles acabaram por escolher a vontade delas acima da vontade de Deus. Mais tarde, elas sofrem por causa do seu julgamento errado. E aí, muitas pessoas desobedecem à vontade de Deus porque são atraídas pelo que é bom e agradável. Talvez sejam atraídas por um meio de prosperidade, de sucesso, fora do conselho da palavra de Deus. Mas o fato é, elas buscam os seus próprios desejos e encontram alegria, felicidade e entusiasmo por algum tempo. Elas encontram o bem naquilo o qual Deus disse não. Entende? A pessoa tá num cargo, vamos botar assim, um cargo importante, algo que ela sonhou, mas para ela é algo maravilhoso, mas Deus disse não. Elas pensam que Deus lhe nega todas as coisas atraentes ou divertidas. Olha só. Elas pensam que Deus lhes nega todas as coisas atraentes ou divertidas. Elas pensam que ele não entende as necessidades delas e ignora a importância dos seus desejos. Acreditam que Deus é infiel, porque ele não responde às suas orações quando elas esperam que eles a respondam. O racionalismo questiona: por que esperar pela resposta de Deus? Fique com o que é bom e agradável agora. Forte, né? Eu acho isso aqui, assim, algo incrível, porque quantas vezes a gente passa por situações assim. Eu vivi essa situação esses tempos agora, que eu recebi uma proposta de gente que, olha, mas me agradou aos olhos de uma maneira que eu achei que eu estava rica até começar a semana. E eu ver que eu ia entrar num deserto. E, às vezes, a gente não está preparado a esse ponto. É lógico que eu li Acesso Negado e estou aprendendo também, né, a entender esses detalhes. Nem tudo que é atraente aos nossos olhos é vontade de Deus. Agora, tem coisas que pode, de fato, ser a vontade de Deus e está tudo bem. E você vai viver o extraordinário de Deus. De qualquer forma, nós viveremos o extraordinário de Deus desde que a gente entenda exatamente o que é obediência. O que é olhar, de fato, o que é a vontade de Deus. Você pode estar aqui tanto tempo de casado e falar assim: Aline, eu vou te dizer um negócio. Eu cheguei à conclusão que eu escolhi errado. Irmã, tu escolheu errado há 40 anos atrás. Igual Soninha, quando o seu João estava vivo, ela falava assim: olha a escolha que eu fiz na minha vida. E aí, hoje, quando o seu João, depois de um tempo, ela ainda falava assim: eu agora sinto falta do seu João, entendeu? Por quê? Porque passou um tempo. Agora, ter a consciência que às vezes a gente escolhe errado, gente, é a melhor coisa na vida.
Primeiro, que você não vai se enganar mais. Segundo, que essa pessoa não vai te passar mais a perna. Terceiro, que a próxima pessoa que chegar na sua vida, você não vai cair, entendeu? E são pequenas coisas, você vê que a gente está falando de pequenas coisas que a gente pode pensar. Eu posso ler mais uma parte do livro ou tá muito ruim para vocês? Quer falar alguma coisa? Soninha, pode falar. As meninas querem falar alguma coisa. Olha só, quando eu li o livro, como a Aline já falou, fiquei em crise. Por quê? É que, no fundo, nos pequenos detalhes, muitas vezes a gente erra e é enganada. E me chamou muita atenção a história eu não sei se é o segundo capítulo que fala de Caim e Abel, mas vamos falar de Eva. Eu fiquei pensando assim, caramba, a gente tem que meditar nessas coisas para a gente ver como nós falhamos. Olha só, ela não sabia o erro, ela estava no paraíso. Ela tinha de tudo de bom e de melhor. Ela tinha uma inocência, Deus falava com eles. Eu fiquei analisando assim, depois, né, dessa passagem aqui de Eva, gente, ela não sabia o erro. E como é que ela caiu numa armadilha de ouvir uma conversa fiada, porque o diabo só tem conversa fiada, de poucas palavras, e ela caiu. Aí eu fico analisando, Deus nos chamou, né? As coisas boas, ele morreu na cruz, ele fez coisa boa. E como é que às vezes, assim, que todos nós já entramos em algum engano, com pequenas palavras a gente cai no engano, isso mexeu muito com a minha cabeça, porque Eva era dotada de tudo que era bom no Éden, de tudo. Ela não podia dar ouvido, eu sei que tudo Deus permite, mas, caramba, poucas palavras o diabo falou e ela caiu. Para você ver como nós, ser humano, tem que ter muito cuidado para a gente obedecer à voz de Deus, estar ligada nas coisas de Deus para não ser enganada nos tempos de hoje. Porque ele é sutil, o diabo é muito sutil, ele entra com pequenas coisas bonitas, não é coisa feia, não. Tanto é que deu desejo a Eva a comer o fruto. Agora você vê tudo, ela podia comer tudo, menos do bem e do mal. E ela foi enganada. E me chamou muita atenção, porque Deus só dá coisa boa para a gente. E, no entanto, com poucas sutilezas de demoníaca na nossa vida, porque é o dia a dia, gente. Às vezes é com o vizinho, é com o alimento, né? Pessoas lá, a gente vai no mercado, tem problema, no banco, sei lá, e a gente, às vezes, é enganada com pequenas coisas sutis, para nós vigiarmos na terra e obedecer à voz de Deus. Mais do que nunca, a gente tem que estar ligada, porque Deus é bom, mas o diabo é astuto. Com pequenas coisas, muita gente está enganada. O que eu fiquei, assim, me confundiu também, é que muita gente da igreja falam palavras enganosas, gente. Isso mexeu muito com a minha cabeça também. Pessoas que veem a nós, como a Aline falou, a gente está tristinha lá, querendo só o louvor de Deus, ver umas palavras tão negativas para nossas vidas. E isso, infelizmente, está dentro da igreja. Me chamou muito a atenção esse engano, muito, muito mesmo. É essa porta que a gente tem que fechar. E a história de Abel e Caim, que eu não sei se é no capítulo 2, gente, tem a história. Muita atenção, muita atenção. Na semana que vem, né? Nós temos a história de Saul e nós temos a história de Caim, que é forte. Me chamou muita atenção. É muito bom, mesmo. Muito bom. Alguém quer falar, gente? Fala aí. Estão gostando? Oi? A Palminha, tá bom, não quer aparecer, não quer postar o oi, tem problema não. Entendeu? Não vou ligar para vocês, não vou dar confiança, não. Eu estou fritando quibe pro meu marido, eu estou ouvindo você. Não! Ai, fala, Ivanildes. Ivanildes quer falar ou quer dar palminha? Então vamos, hein? Então, o Nid não falou, vamos continuar. Eu esqueci de ligar o microfone. Eu dei uma lida rápida hoje no primeiro capítulo e no segundo, bem resumido. Eu tô gostando, muito legal, né? Aprendendo mais, até li um pouco de Saul, mas deixa para a semana que vem, vocês ainda vão falar, né? Só para dizer que tá ok, que eu tô gostando, e eu vou ler. E olha, se você depois puder ler A Isca de Satanás, que é dele, é excelente. É o best-seller dele, do John Beverly, né? Já me falaram dele. Eu comecei por esse aqui porque eu fui convidada por uma igreja para falar sobre. Aí eu comecei por esse, mas a gente vai trazer também. Eu acho que essa ideia do estudo é pedir força a Deus, sustento para a gente estar orando juntas, para não parar, porque a gente precisa ampliar a nossa mente mesmo nas coisas de Deus. Ok, Deus te abençoe, Aline, gostei, porque eu amo ler livros. Então é comigo mesmo, estou no local certo. Vamos embora então para o finalzinho aqui, que eu pulei mais parte, senão a gente vai ficar muito longo. E aí eu vou trazer duas situações diferentes e duas reações diferentes. Olha só. Reflita sobre a situação de Jesus. Vamos pensar. Ele esteve no deserto por 40 dias e 40 noites.
Ele havia passado sem água, comida, sem conforto. A fome voltou porque seu corpo estava perto da inanição. Se ele não recebesse comida, água, em breve ele morreria. Mas o que veio primeiro, a provisão ou a tentação? Olha só. A essa altura, Satanás veio tentá-lo. Se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ó, abusado, né? Assim como aconteceu com Eva, Satanás questionou o que Deus havia dito 40 dias antes, quando ele declarou abertamente que Jesus era o seu filho à margem do Jordão. Satanás tentou distorcer o caráter de Deus. Por que ele o deixou aqui morrer de fome? Por que ele não supre as suas necessidades? Talvez seja a hora de você começar a cuidar de si mesmo. Se você não conseguir algo para comer, logo morrerá. Ou acabará tendo problemas físicos permanentes. Olha as tentações. Use da sua autoridade para servir a si mesmo. Transforme essas pedras em pães. Olha só. Os filhos de Israel enfrentaram o mesmo dilema. Depois que saíram do Egito e seguiram a Deus no deserto, eles ficaram sem comida. Depois de apenas 3 dias, eles pensaram que Deus o havia... Olha, gente, depois de 3 dias, Deus nos abandonou. Oh, ai, tô arrasada, Deus me abandonou. Então, começaram o quê? Igualzinho a gente no tempo de hoje. Começaram a reclamar. Eles raciocinaram que era melhor que tivesse morrido como escravo sob a opressão dos egípcios. Pelo menos ali eles tinham comida, lá em Êxodo 16. Eles pensaram que Deus os tivesse enganado, levando-os para o deserto para morrer de fome. Aos olhos deles, Deus estava se recusando a ajudá-los. Como eles estavam enganados. As reclamações verbais do povo eram a manifestação externa do coração corrupto que havia dentro deles. Eu vou colocar essa frase depois aqui para vocês. A reclamação verbal, olha só, grava aí, do povo era a manifestação externa do coração corrupto que havia dentro deles. Eles estavam dispostos a se submeter ao faraó e não à autoridade de Deus, que o faraó ia dar comida para eles, entendeu? Eles obedeceriam a qualquer um que fizesse o que fosse melhor para eles. Eles duvidaram do caráter de Deus. Não queriam seguir a direção de Deus, porque isso exigia que confiasse nele. Eles se deixaram enganar facilmente pela ideia de não se submeterem à autoridade de Deus. Essa atitude mais tarde lhe custaria a terra prometida. Ela os levou à rebelião. Irmãs, quantas de nós aqui... Porque Deus não salvou meu marido, porque Deus não fez, porque Deus não fez. Elas tiram totalmente a confiança em Deus, se rebeliam dentro delas, então elas manifestam o que está dentro do coração. Quantas vocês conhecem assim? Quantas pessoas da igreja estão assim? Diferentemente dos israelitas, Jesus negou a si mesmo e esperou a provisão de Deus. Ele não permitiria que o inimigo pervertesse o caráter de Deus na sua mente. Ele sabia que o seu pai supriria as suas necessidades. Ele continuaria se submetendo à autoridade de Deus, independentemente do quanto fosse desagradável no momento. Ele resistiu à tentação de Satanás de tomar a questão nas próprias mãos. Então o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e os serviram. Por quê? Aí fala aqui, Hebreus 5, 7 e 8. O qual, nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua reverência, ainda que era filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. As pessoas pregam um evangelho muito fácil, né? Mas a gente vê um tempo de muita dificuldade, um tempo difícil, um tempo que a gente vai ter que, às vezes, esperar e não deixar o caráter de Deus se corromper dentro do nosso coração. Deus o ouviu por causa da sua reverência. Deus ouviu seu filho por causa da sua reverência. Ele não duvidou da bondade de Deus. Diante de uma grande tentação e de um sofrimento intenso, mais do que qualquer outro tinha passado, ele optou a obedecer, ainda que isso significasse sofrer. Esse tipo de obediência e submissão bloqueava todas as invasões do inimigo à sua vida.
Satanás não teve acesso ou entrada. A porta para o diabo permanecia fechada. Jesus viveu em perfeita obediência ao seu Pai. Assim, ele pôde testemunhar na véspera de sua morte, como está escrito em João 14, 30 a 31. Vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim, mas assim como o Pai me ordenou, assim mesmo faço, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Jesus falava sobre obediência quando ele declarou que o príncipe deste mundo, Satanás, não havia encontrado nada nele. Por meio da perfeita obediência a seu Pai, a porta foi mantida fechada com segurança contra Satanás. Jesus foi encontrado sem culpa. 2 princípios universais importantes. A obediência mantém a porta fechada para o inimigo, negando a ele acesso à nossa vida. A desobediência escancara a porta, dando a ele acesso legal. Então, a gente consegue encerrar por aqui esse capítulo 1, nessa reflexão do que é mais fácil, o que é para você tolerável, viver uma obediência em Deus, viver uma vida, às vezes, que você vai passar por uns sofrimentos, mas você não vai deixar de obedecer ao Senhor. Tem atitudes na nossa vida, irmãs, que a gente precisa parar e fazer uma pequena oração. Tipo assim, Senhor, eu só quero te obedecer. Me dá estratégia para continuar vivendo. Me dá estratégia para saber o que eu faço. Irmãs, creiam que o Senhor, ele vai te mostrar. Às vezes é com uma música, às vezes é com um versículo bíblico, às vezes alguém vai trazer uma palavra para você, ele vai dar estratégia, mas não desobedeça ao Senhor, porque isso é porta aberta para o diabo trabalhar na nossa vida. E a gente vai falar de diversas portas, a porta do orgulho, a porta da inveja, a porta da desobediência, a porta da traição, a porta, tantas portas que a gente abre no nosso decorrer de vida, que deixa a gente vulnerável diante de Deus. Então, que fique essa reflexão nesse primeiro encontro, que eu estou muito feliz de ter vocês aqui, e a gente não vai parar, porque a gente acredita no evangelho vivo e eficaz, no evangelho de vida prática, algo que a gente precisa parar e falar assim, será que eu estou obedecendo ou eu estou desobedecendo? Será que o que eu estou sofrendo hoje é alguma porta aberta que eu deixei na minha vida? Irmã, a porta da falta de perdão. Ah, meu Deus, isso é forte. A porta do rancor na tua vida, você dá brecha para o diabo trabalhar. E a gente precisa entender, se concentrar e falar, Jesus, não, eu preciso fechar essa porta. E obedecer a Deus não é peso, assim, não é um peso. Obedecer a Deus é você entender que você vai estar protegida. Então, obedecer a Deus não é um peso, é proteção. Então, que Deus abençoe vocês. Vamos abrir aqui para vocês falarem, para a gente fazer uma oração e encerrar o nosso encontro de 1 hora.